Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Mais uma tarde abençoada na presença do Senhor. Vamos estar gravando mais um vídeo, mais uma mensagem, mais uma palavra que o Senhor falou conosco, ministrou no nosso coração. Que essa palavra venha falar com você também nesta tarde, nesse início de noite. Que Deus possa trabalhar no seu coração, porque a palavra dele é rica, é maravilhosa e tem coisas, tem segredos e tem revelações maravilhosas para nós. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Eu vou estar orando enquanto você abre a palavra, ok? Querido Senhor, amado Deus, nome santo e bendito de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez reunidos, ó Pai, para meditar na Tua Palavra. Hoje, Senhor, queremos que a Tua Palavra fale com poder e com autoridade a vida de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, Senhor. Trabalhe em cada coração, trabalhe em cada vida, na medida da necessidade de cada um, Senhor. Fica conosco neste tempo, Pai, que vamos estar meditando na Tua Palavra. Envia Teu Santo Espírito, Pai, para trabalhar, para ministrar, Senhor, porque de nós mesmos, Senhor, verdadeiramente não temos nada para falar, mas a Tua Palavra é rica, Senhor, é poderosa e fala com poder, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No livro de Daniel, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a escultura de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrar e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes, mais do que se costumava acender. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós somos pressionados a deixar a falar de Deus.
né? Às vezes nós estamos numa roda de pessoas que não professam a mesma fé que nós, pessoas que são ateias, pessoas que são agnósticas, ou pessoas até que acreditam em todas as coisas e menos num Deus verdadeiro. E às vezes nós nos encontramos no meio dessas pessoas e é difícil para nós falar de Deus. Nós não conseguimos testemunhar muitas vezes para essas pessoas, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, testemunha com a sua vida. Se preciso for, use palavras, mas o melhor é testemunhar com a sua vida. E é isso que eu tenho pedido a Deus. Eu tenho pedido a Deus para testemunhar com a minha vida. Porque eu principalmente na minha família, na minha casa, no meio de amigos, né? Às vezes nós nos vemos impossibilitados de falar alguma coisa. Falar de Deus, às vezes, até é fácil. Porque todo mundo acredita em Deus e todo mundo acredita em algum Deus, né? Mas é difícil você falar da salvação que vem através de Jesus Cristo. Aí já pega. As pessoas não acreditam, as pessoas fazem chacota, as pessoas zombam, né? E fica difícil você falar. Desculpe, irmãos, tem um mosquitinho aqui incomodando. Fica difícil você falar, principalmente da salvação. E o principal da nossa vida, irmãos, é falar a respeito da salvação, porque só Jesus salva. Só Jesus tem poder para salvar. Então, às vezes, torna-se difícil levar uma vida de exemplo do que vem a ser um verdadeiro cristão. Às vezes nós ficamos impossibilitados, às vezes nós ficamos amarrados, sem jeito, né? Muitas vezes nós ficamos sem jeito de falar, nós ficamos tímidos de falar da palavra do Senhor, de explicar o que diz a palavra sobre a salvação, sobre Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos que nem caramujo, né? Nos enfiamos lá dentro da conchinha e poucas vezes botamos a nossa carinha para fora da concha, mas na maioria das vezes entramos dentro da concha e ficamos dentro da concha, quietos, parados, né? Como eu falei, às vezes é fácil falar de Deus, mas falar de Jesus Cristo e da salvação que vem através de Jesus Cristo é mais difícil. Mas examinando a palavra de Deus, nesse texto que nós lemos agora, nós podemos ver, irmãos, o quanto é maravilhoso obedecer a palavra de Deus. Obedecer. Eu me lembro que o pastor Pedrinho sempre dizia, né? Na escola nós aprendemos o A, B, C, D. E através da palavra de Deus nós aprendemos a obedecer. E é muito difícil não levar em consideração aquilo que a palavra fala, aquilo que a palavra nos ensina. E nós temos que aprender a obedecer. Através da palavra do Senhor, nós precisamos aprender a obedecer. A palavra está cheia de ensinamentos para que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus. Tem uma passagem lá no Velho Testamento que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra do Senhor, obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Muitas vezes jejuamos, muitas vezes mortificamos o nosso corpo, fazemos orações quilométricas, grandes, nos privamos de alguma coisa, tentando agradar ao Senhor, mas o que mais agrada ao Senhor é obedecer a sua palavra, obedecer ao Senhor mesmo
mesmo em momentos de extrema dificuldade. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de ousadia. Mas como é difícil ser ousado na palavra de Deus. Mais fácil é calar, é não testemunhar, é ficar calado, é se colocar num canto, se amotinar num cantinho. Mas nós, tomando por base essa leitura que nós fizemos agora, Ananias, Misael e Azarias, né, que eram os seus nomes verdadeiros, que depois foram trocados por nomes babilônicos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não agiram com medo, eles agiram com ousadia, eles agiram na ousadia do Espírito Santo. E veja que grande vitória eles tiveram. Eles foram ousados e enfrentaram o rei que havia mandado levantar uma estátua de ouro. Colocaram lá no pátio, colocaram lá num determinado lugar aquela estátua de ouro e disseram: olha, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara e papapá, vocês se prostrem e adorem a imagem que eu fiz. E certamente aqueles 3 rapazes não fizeram isso. E eles foram acusados. Alguém chegou e falou assim: rei, tem 3 rapazes aí, ó, que não fazem aquilo que o senhor mandou fazer. O senhor mandou se curvar, se prostrar e adorar a imagem que o senhor fez. E esses 3 rapazes não fazem isso. Eles simplesmente se recusam a prestar adoração. E havia uma sentença. Aquele que não se prostrasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. Hoje, meus irmãos, eu acho que a palavra a gente pode dizer que seja fé. Aqueles 3 moços não vacilaram diante de uma situação tão difícil. Eles agiram pela fé. Eles não viram, não tiveram nenhuma visão a respeito do que iria acontecer com eles. Eles não se ensoberbeceram, se orgulharam daquilo que eles estavam fazendo. Eles simplesmente faziam aquilo em obediência à palavra do Senhor, que diz: somente ao Senhor adorarás. Somente ao Deus verdadeiro prestarás culto. Somente diante dele se curvarás e o adorarás. Não vamos, eles dizem, né? Eles dizem lá: não vamos nos prostrar diante da estátua. Quanto a isso, ó rei, o senhor não tem nem que perguntar para nós. O senhor nem tem que nos falar nada. Com certeza eles dialogaram ali com o rei, dizendo para ele: olha, certamente o senhor sabe quem nós somos, sabe de onde nós viemos, sabe a quem adoramos. Certamente o senhor sabe que nós somos servos do Deus Altíssimo e nós não vamos nos prostrar diante de uma estátua de ouro, diante de uma estátua para adorar uma estátua de ouro. Aqueles 3 rapazes, eles não tiveram uma visão de que eles iriam sair da fornalha de fogo ardente. Eles não tiveram uma visão de que haveria uma 4ª pessoa andando com eles dentro da fornalha. Mas eles agiram pela fé.
Eles agiram em obediência à palavra do Senhor. Falando de fé, a gente poderia falar de Abraão, que saiu da sua terra, foi para uma terra desconhecida, sem saber o que iria encontrar. Podemos falar de Abraão quando ele resolve obedecer a palavra de Deus e sacrificar o seu filho Isaque, mesmo sabendo que Isaque era filho da promessa, era filho de um compromisso de Deus com Abraão. Nós poderíamos falar de Jó, né? Jó sofreu tanto, perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua família, perdeu a sua saúde, mas ele não desanimou, ele confiou, ele continuou confiando em Deus, mesmo quando sua mulher disse para ele: abandona o teu Deus e morre. Ele disse para a mulher: olha, como uma louca você fala, como uma louca você está falando. Eu vou continuar adorando o meu Deus como sempre fiz. Mas eu quero continuar falando desses 3 rapazes. Nós não sabemos a idade certa desses rapazes, nós não sabemos se eles já eram adultos, homens feitos, ou se eles ainda eram rapazes novos, recém-saídos da sua terra, levados cativos para a Babilônia. A palavra não fala isso e eu não sei, mas eu posso imaginar que ainda fossem rapazes novos, que escolheram tomar uma decisão de não adorar uma estátua, não adorar uma imagem. E hoje, irmãos, a gente vê tantas pessoas adorando a tantas coisas, adorando a família, adorando filhos, adorando posições, adorando seus empregos, seus carros, e acham que não estão idolatrando, acham que não estão adorando. Apesar de adorarem, deixarem de fazer as coisas para Deus, para estar cuidando dessas coisas, não consideram isso uma adoração. E não é verdade, isso é uma adoração. Eles estão enfrentando um inimigo totalmente visível. Eles estão enfrentando o rei, eles estão enfrentando um povo que os denunciou, que eles não se prostravam. Eles estão enfrentando uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes. Eles estão diante de uma fornalha queimando muito forte. E eles respondem: olha, rei, nem temos nada que responder para o Senhor. Você bem sabe qual é a nossa resposta. Nós não vamos nos prostrar. O Deus a quem nós servimos nos livrará. E se não, veja como eles estavam agindo pela fé. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Eles criam que Deus poderia salvá-los da fornalha de fogo ardente. Eles acreditavam que o Deus poderoso poderia livrá-los em qualquer situação. Mas eles falam: se não, se o nosso Deus não nos salvar, se perecermos, vale a pena morrer por ele. A gente pode pegar, a vida de Paulo lá em Filipenses 1:21, ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, somente uma pessoa cheia da unção do Senhor, que tem uma comunhão especial com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, que medita na sua palavra, que estuda a sua palavra. Somente uma pessoa que conhece esse Deus verdadeiro pode dizer isso, meus irmãos.
Não é qualquer pessoa que pode dizer o que esses 3 rapazes falaram. Olha, rei, eu sei que o Deus que nós servimos pode nos livrar. Se não livrar, vale a pena morrer por ele. Paulo dizendo, o viver é ganho, o morrer é lucro. Paulo dizendo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo deve ter estudado a vida desses 3 rapazes, né? Deve ter estudado o livro de Daniel para tirar como base aquilo que ele falou, né? Não, lá em 2 Coríntios 5, 7 diz que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé. E esses rapazes, Paulo, pessoas cheias do Espírito Santo, viviam dessa forma, irmãos. E hoje, irmãos, a gente se atemoriza por qualquer situação. Nos atemorizamos com essa pandemia que está aí. Nesses dias de tanta dificuldade, de tantos problemas, nós precisamos aprender a viver por fé e não por vista. Eu creio, irmãos, que Deus já está fazendo uma obra maravilhosa. Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Eu sei que é difícil a gente olhar pelos olhos carnais. Tudo aponta para uma coisa ruim. Tudo aponta para um fim catastrófico. Mas se olharmos com os olhos da fé, vamos ver que Deus está fazendo algo maravilhoso. Ele tem poupado vidas, tem poupado muitas vidas. Eu acredito, irmãos, que na nossa nação, no Brasil, está sendo poupada pela oração dos seus servos, pela fé dos seus servos. É lógico que a medicação, a ciência, a medicina, tudo isso ajuda, tudo isso é viável, mas é Deus que dá inteligência para os homens, para eles também ajudarem. À nossa frente, as notícias, os eventos, eles são maus. Não se assemelha, é claro, a uma fornalha de fogo ardente. Não se assemelha, não é tão cruel quanto. E como cristão, precisamos que as pessoas vejam em nós a mesma disposição que tiveram aqueles 3 rapazes, Misael, Ananias e... esqueci o nome do outro, Sadraque, Mesaque e Abednego. A mesma fé que eles tiveram. Quem é o Deus que vai nos livrar desses tão grandes problemas? O nosso Deus nos livrará. O nosso Deus nos dará o escape. É o nosso Deus que está conosco. E se tivermos que passar pela fornalha, Ele está comigo e com você. Eu não sei se você está passando por algum problema difícil, por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, por algum problema na família, no emprego, né? Se fala tanto em desemprego também hoje em dia, alguma situação financeira difícil. Eu não sei, meus irmãos. Mas se estivermos passando, Ele está passando conosco. Ele está segurando em nossa mão. Ele é o outro homem que está conosco, segurando a nossa mão e andando conosco dentro dessa dificuldade. Isto é viver por fé, sabendo que mesmo nas dificuldades sairemos sem cheiro de fumaça. Sairemos com as nossas vestes sem nenhuma queimadura. Sairemos vitoriosos. Porque aquele que é, que era e que sempre será, segurou em nossa mão e nos socorreu. É Ele quem nos socorre, irmãos. E eu verei que o meu Deus está me livrando e livrando você, meu irmão, e livrando vocês, meus irmãos,
de toda dor, de toda aflição, de todo problema, de toda dificuldade. O Senhor está segurando na nossa mão. Ele é o outro homem dentro da fornalha. Vamos acreditar nisso, irmãos. Aqueles 3 rapazes saíram da fornalha e não se sentiu o cheiro de queimado nas suas roupas. Nós também vamos sair do outro lado cantando o hino da vitória, sabendo que o Senhor esteve conosco nos nossos problemas e nas nossas dificuldades e que nós fomos vitoriosos. Vamos falar como Paulo: não vivo por vista, mas vivo pela fé naquele que tudo pode, no autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da sua fé. Amém, irmãos? Deus abençoe você, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem, que ela possa estar falando ao coração de todo aquele que ouvir esta mensagem, Senhor, que ela venha fazer morada nos corações. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pela nossa nação. Eu oro, Senhor, para que cesse essa pandemia, Senhor, para que ao soar da Tua voz, Senhor, ao que o Senhor abrir os lábios, Senhor, tudo caia por terra, tudo venha a desmoronar, Senhor, diante da Tua palavra, do Teu querer. Eu oro pelas nações que estão passando pelos mesmos problemas, Senhor. Eu oro pela paz em Israel. Eu oro pelos nossos irmãos que se encontram em quadro de enfermidade. Eu oro, Senhor, pela minha casa. Eu oro pela vida dos meus filhos. Eu oro pelas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Coloca fé no coração dos meus irmãos. Coloca, Senhor, sabedoria no coração dos meus irmãos, Pai. Coloca obediência, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e tenha uma boa tarde.